Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao melhor podcast da internet, o Preto e Azul. E para você que está chegando aqui agora, o meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e no episódio de hoje, no episódio novo do podcast, eu vou falar sobre o filme de pirata, na verdade, um dos filmes de pirata mais famosos de todos os tempos, que é A Ilha da Garganta Cortada, que é um filme que passou assim a exaustão das tardes da Globo ali no finalzinho dos anos 90 e no início dos anos 2000. Então, se você estava vivo e tinha acesso à televisão no final dos anos 90 e no início da primeira década dos anos 2000, em algum momento você ligou ali na Globo à tarde e você deu de cara com esse filme sendo exibido. Eu particularmente conheço esse filme exclusivamente através da tela da Globo, assim como eu creio que 99% dos brasileiros que assistiram esse filme em algum momento também conheceram ele através da Globo. E se você conhece essa história, fica por aqui, porque eu vou trazer fatos e curiosidades sobre o filme, principalmente sobre a produção do filme, que vão surpreender vocês e vocês vão entender o porquê e porquê e como esse filme influenciou os Piratas do Caribe, que é sem dúvidas nenhuma a franquia relacionada a filmes de pirata mais bem sucedido da história, porque assim como Harry Potter revolucionou por ser a maior franquia de filmes, os filmes relacionados à bruxaria mais famosos e mais bem sucedidos da história, os Piratas do Caribe são a franquia até hoje relacionada à pirataria, né, de filmes, né, do gênero pirata mais bem sucedidos da história também. Então fica por aí, vamos saber como esse filme, A Ilha da Garganta Cortada, influenciou, na verdade, o futuro de todos os filmes relacionados a pirata e continua influenciando até hoje. A Ilha da Garganta Cortada é um filme bastante controverso. Nós estamos falando de um filme de piratas, né, que foi lançado em 1995, que na verdade era uma tentativa de uma retomada dos filmes de pirata no cinema, já que esse tipo de filme, né, com esse tipo de temática, ele já não fazia sucesso há pelo menos uns 30 anos, quando A Ilha da Garganta Cortada foi lançada. Sendo muito importante destacar que, embora Piratas do Caribe tenha se tornado uma das franquias de cinema mais bem-sucedidas da história, até hoje os filmes de pirata ainda não são muito, os filmes que tem, né, o pirata como ponto central, não são comuns, né? Se você parar para pensar quantos outros filmes relacionados a esse tema, a pirataria, foram lançados nos últimos anos e até mesmo foram lançados enquanto os filmes de Piratas do Caribe estavam sendo lançados, a gente estava podendo conferir. Então, acho assim, praticamente nenhum filme novo foi lançado e, obviamente, nenhum novo filme depois de Piratas do Caribe que tem esse tipo de tema, que tem esse tipo de foco, ganhou algum tipo de notoriedade. Mas a Ilha da Garganta Cortada, ela teve um efeito negativo tão significante que ela conseguiu, né, o filme conseguiu fechar a produtora de cinema, que foi a responsável por criar, né, foi a responsável, na verdade, por trazer de volta, né, os piratas para o cinema, e também destruiu a carreira de muitos dos atores que participaram, tiveram uma participação direta nesse filme, manchou a reputação de muitos atores que até hoje têm grande dificuldade em se envolver em projetos mais significantes, mesmo quase 30 anos depois do seu lançamento. Esse filme ele foi um fracasso na época de bilheteria, e o fracasso dele ele está muito associado aos excessos e também ao ego. Como eu disse antes, além dos anos 90, já fazia mais de 30 anos que filmes de piratas não eram produzidos e, na verdade, não eram produzidos, né, não recebiam destaque. Desde os anos 80, os piratas eles tinham sido ressignificados, em que a imagem de medo, associada a medo, que eram, porque os piratas, de certa forma, né, se você olhar com um olhar mais frio, eles sempre foram associados como se fossem ladrões, bandidos, só que no mar. E ali entre os anos 80
E os anos 90, essa imagem ela foi ressignificada, fazendo com que os piratas eles começassem a ser retratados de maneira mais cômica, levando e considerando mais assim as questões engraçadas relacionadas a esse tipo de história, que fez também com que o filme ele não tivesse uma boa recepção, já que ele era considerado um gênero muito ultrapassado na época em que ele estava sendo produzido e sendo lançado. Mas a produção desse filme se tornou uma lenda lá em Hollywood, porque ela apresenta uma história, né? Na verdade, uma tentativa de reformulação desse tipo de história, também por causa dos gastos excessivos e uma filmagem que foi desastrosa, principalmente quando as cenas eram gravadas na água. A produtora Caracol Pictures, né, que foi a produtora desse filme, que encontrou seu fracasso depois do final das filmagens, ela precisava desesperadamente que o filme fosse um sucesso e colocaram tudo que tinha, todo o dinheiro que eles tinham de reservas, né, nesse filme, com a esperança de que ele fosse um sucesso absoluto e que trouxesse de volta à vida os filmes de pirataria, principalmente no tom mais, vamos dizer assim, real, no tom mais sério e não mais como uma piada. No final das contas, A Ilha da Garganta Cortada foi um fracasso tão gigantesco que entrou para a história do cinema, e o que era a última esperança de um estúdio, na verdade, que já estava próximo à falência, tornou-se, na verdade, o tiro de misericórdia nesse estúdio, afundando ele de vez e fazendo com que ele fechasse suas portas. Inicia-se as polêmicas com os gastos excessivos para produzir esse filme. Ali no final dos anos 80 e no início dos anos 90, a Caracol Pictures ela era uma produtora muito bem sucedida, já que ela era responsável por filmes de grande sucesso como Exterminador do Futuro 2. Então ela pegou esse dinheiro que ganhou não só com Exterminador do Futuro, mas como com outros filmes que fizeram muito sucesso na época, e financiou esse filme, né, colocando todo o dinheiro nesse filme, assim como o dinheiro de outra franquia muito bem sucedida na época, principalmente nos anos 80, de outro filme que é o Rambo. Para conseguir na época com que as grandes estrelas, né, os grandes atores da época topassem participar dos seus filmes, a Caracol Pictures ficou conhecida como sendo assim uma produtora que gastava excessivamente, então não poupava dinheiro para conseguir aquilo que queria, principalmente em ter os grandes astros da época protagonizando seus filmes. Por exemplo, quando Arnold Schwarzenegger assinou o contrato para o Exterminador do Futuro 2, ele não apenas recebeu 14 milhões de dólares, mas também recebeu um jantar particular de 17 milhões de dólares na época. Então, se você considerar que nós estamos falando ali do final dos anos 80 e do início dos anos 90, esses valores de 14 milhões de dólares para um cachê pago para um ator, né, em um filme que já é absurdo hoje, imagine isso no final dos anos 80 e no início dos anos 90, 14 milhões de dólares. É assim, um dinheiro gasto absurdo, mas era a forma como esse estúdio trabalhava. Mas chegou um determinado momento em que a quantidade de dinheiro que estava saindo dos cofres da produtora era maior do que a quantidade de dinheiro que estava entrando. E como a nossa, vamos dizer assim, a nossa filósofa contemporânea, Thalessa, fala de onde sai que não entra, acaba. Então o dinheiro da produtora estava acabando, eles estavam entrando em um estado de desespero absoluto e eles então decidiram, na verdade, investir todo o dinheiro que sobrava em um filme que estava sendo cogitado como um golpe certeiro, pois traria de volta a notoriedade dos filmes de pirata e traria também de volta todo o dinheiro gasto nos anos anteriores. Na época, né, já que a gente está falando ali do início dos anos 90, a Ilha da Garganta Cortada já tinha um orçamento para a produção do filme considerado muito exagerado. De início, o orçamento estava em 60 milhões de dólares, o que já era um exagero absoluto. Mas então a produtora decidiu investir mais dinheiro, aumentando o orçamento do filme para 100 milhões de dólares. Na época também a produtora estava prometendo a todos os investidores, principalmente os investidores internacionais que já tinham comprado os direitos de distribuição do filme,
E esse filme seria um sucesso absoluto, já que seria o renascimento de uma franquia de que fez muito sucesso antes, que estava quase abandonada, que seria os filmes de pirata. Então eles já tinham ganhado muitos milhões de dólares com essa promessa de todos de que seria um sucesso mais que absoluto e garantido. Um fato curioso é que a protagonista do filme, né, A Ilha da Garganta Cortada, é a atriz Geena Davis, que foi uma atriz que fez muito sucesso ali nos anos 90, principalmente porque ela tinha ganhado há poucos anos um Oscar por um de seus filmes e também tinha sido uma das estrelas de um filme que é considerado cult até hoje, que é o filme Thelma e Louise. Então ela estava no auge da carreira dela e o diretor desse filme foi ninguém mais, ninguém menos do que seu marido, e ele convenceu ela a participar do filme que fica assim, não é bem claro, mas que é como uma outra curiosidade é que ela não queria participar desse tipo de filme, já que durante toda a carreira dela até aquele momento ela nunca tinha feito nenhum filme relacionado à ação e que exigisse a ação que o filme pretendia passar na telas. Porém ele conseguiu, né, o Renny Harlin, que é o nome do diretor e também era o nome do marido dela na época, conseguiu convencer ela a participar do filme. E ele fez isso também com o objetivo de dar a ela uma nova perspectiva de carreira, de tirar ela daqueles papéis em comédias românticas e dar a ela, por exemplo, a possibilidade de trabalhar em filmes de ação. Obviamente foi uma tentativa fracassada. Mas só que como já disse, né, como é a Geena Davis, ela não tinha uma carreira em filmes de ação, os produtores ficaram bastante preocupados em ter ela encabeçando o filme, então procuraram um outro grande nome do cinema, dessa vez masculino, para dividir as telas com ela e um nome que tivesse mais associado a filmes de ação. Com isso, eles encontraram o Michael Douglas, que na época já era conhecido, já tinha esse tipo de associação. Só que o Michael Douglas, ele não conseguiu participar do filme, já que ele não teve tempo suficiente para se preparar para as filmagens da Ilha da Garganta Cortada, já que ele ainda estava envolvido nas filmagens de outros filmes que ele estava fazendo na época. As filmagens da Ilha da Garganta Cortada exigia que o Michael Douglas, assim como a Geena Davis, tivesse um tempo de preparação muito longo. O Michael Douglas ele teria que ter aulas de esgrima e se preparar para uma filmagem que exigia que ele estivesse, já que ele, assim como a Geena Davis, apareceria em quase todas as cenas do filme, o que não foi possível na época, já que os produtores eles estavam reescrevendo algumas partes do roteiro, fazendo com que a participação da Geena Davis ela ficasse ainda maior, para haver um equilíbrio entre a participação deles, é como se eles dois fossem o casal principal do filme, né? Eles encabeçariam o filme, o que fez com que ele não pudesse comparecer, já que exigia muito dele. Mas, obviamente, as coisas não estavam saindo como planejado. E o diretor, assim que começaram as filmagens do longa, já percebeu o barco furado onde ele estava se enfiando e que o filme seria um grande desastre, fazendo com que ele procurasse na verdade, a produção da época e pedisse para ser demitido, pois ele não estava mais confiante no produto final que seria entregue, porque na verdade ele entendeu, né, onde ele estava se metendo. Então ele procura a produtora e exige ser demitido. E ele fez isso porque ele ficou sabendo que a produtora responsável pelo filme estava à beira da falência e a distribuidora da época do filme, que seria a MGM, estava em processo de venda, o que significava que o filme, na verdade, que estava sendo programado para ser exibido no Natal, que foi outro grande erro, já que era um filme de pirata, ele provavelmente não receberia um impulso de marketing adequado para promover o filme. Outro grande erro, né? Imagina um filme de pirata que é lançado no Natal. Não tem absolutamente nada a ver. Então, depois de fazer essa análise, ele então decide pedir esse afastamento. Como ele era casado com a Geena Davis, obviamente eles conversaram e a Geena também procurou a produtora pedindo para ser demitida junto de seu marido. Só que como a produtora já estava em processo de falência e desesperado, eles exigiram que tanto o diretor quanto a atriz cumprissem os seus contratos e não liberou nenhum dos dois do papel.
Isso aconteceu porque depois de analisar bem a história do filme, tanto o diretor quanto a atriz chegaram à conclusão de que ter uma mulher protagonizando um filme de piratas ali no início dos anos 90 não daria muito certo. Eles ficaram com muito medo e obviamente o medo deles foi corroborado logo em seguida. Como eles não conseguiram a liberação do filme, né, não conseguiram ser demitidos do filme, o diretor ele entrou em estado de desespero tão significante que ele pagou do próprio bolso US$ 1 milhão para que o roteiro fosse reescrito, dando mais protagonismo a Gina Davis, a personagem da Gina Davis, pois o roteiro original tinha sido escrito de forma que fizesse com que o Michael Douglas, que não aceitou participar do filme, tivesse mais destaque. Então ele paga esse roteirista, ele reescreve o roteiro inteiro numa tentativa de salvar o filme. E os problemas continuaram acontecendo. Além de pedir para que todo o roteiro fosse reescrito, o diretor ele estava muito ocupado procurando uma forma de encontrar um outro protagonista masculino. Ele estava tão dedicado a encontrar outro protagonista masculino, já que o Michael Douglas não quis participar do filme, que ele passou muito tempo fora do set, fora da supervisão. As coisas estavam sendo feitas sem que ele soubesse como as coisas estavam sendo conduzidas. Ele também começou a exigir que fossem construídos vários cenários do zero. Então, pegar aqueles cenários que já tinham sido construídos, destruir tudo e refazer do zero, fazendo com que o filme tivesse ainda mais gastos. Alguns dos outros problemas da produção foram um diretor de fotografia que saiu ferido, mais de 12 membros da equipe que foram demitidos, e também o diretor demitiu o operador de câmera da época, e o elenco e a equipe de produção adoeceram durante várias semanas, vários dias passaram adoecidos, porque estavam filmando em locais que não eram apropriados. E os cenários do navio pirata, principalmente, que foi todo construído em madeira e que custou mais de US$ 1 milhão, pegou fogo em algum momento, fazendo com que tudo fosse um caos absoluto. E isso, obviamente, implicava em gastar mais e mais dinheiro. Toda vez que alguém era demitido, toda vez que alguém ficava doente, isso atrasava a produção e fazia com que mais dinheiro tivesse que ser gasto. Além disso, canos quebraram, permitindo que o esgoto ele fluísse pela... O que aconteceu? Como é normal para algumas cenas gravadas dentro d'água, eles construíram tanques especiais para que as cenas fossem gravadas nele, né? Para ter controle absoluto e para que os atores não sofressem nenhum tipo de dano físico. Mas alguns canos de esgoto acabaram estourando e a água do esgoto acabou entrando nesses tanques que foram utilizados, fazendo com que as sequências gravadas na água fossem interrompidas. Assim também, o diretor pediu a alguns atores que fizessem suas próprias cenas de ação, ou seja, além de tudo estar um caos, ele não sabia o que fazia e ele pediu para que fosse improvisado. Então improvisa aí uma cena de ação, né? A gente vai filmar, vai ver como é que tá, se ficou bom, a gente deixa no filme, senão a gente... Ele fez essa proposta para a esposa dele, a Gina Davis, ela topou, e isso ocasionou em uma série de hematomas e ferimentos, já que ela também estava empenhada em salvar o filme, desesperada, né, já que era o nome dela que estava envolvido. Todas as vezes que ela se machucava, isso atrasava ainda mais as filmagens, fazendo com que tudo que já estava um caos ficasse ainda pior. Mas embora A Ilha da Garganta Cortada tenha sujado e destruído a carreira de muitos dos atores, tem um ator em especial que considera o seu papel nesse filme como um dos seus papéis favoritos, que é nada mais nada menos do que o grande vilão do filme, que é o Douglas, né? O Douglas ele é interpretado pelo ator Frank Langella e ele considera o Douglas da Ilha da Garganta Cortada como sendo um dos seus papéis favoritos até hoje, um dos melhores papéis em toda sua carreira. E aí, agora vamos passar para as consequências. O filme foi lançado, ele foi um fracasso absoluto, foi gasto mais de 10 milhões, de 100 milhões de dólares na sua produção. Em 1995 ele chega nas telas do cinema e ele fatura
apenas 10 milhões de dólares, sendo considerado até hoje como o filme mais mal sucedido da história do cinema, como eu já disse antes. E o fracasso da Ilha da Garganta Cortada afetou diretamente o gênero, desse tipo de gênero de filme. É importante ressaltar que entre as décadas de 1940 e 50, os filmes de piratas eram muito bem sucedidos em todo o mundo, principalmente em Hollywood. E durante muitas décadas foi cultuado, mas como eu disse, houve uma mudança, né, principalmente uma mudança de público e uma mudança de imagem, em que ali nos anos seguintes ele ganhou um tom mais infantilizado e a Ilha da Garganta Cortada ela acabou prejudicando muito o futuro desse tipo de franquia, o futuro desse tipo de filme. A popularidade do filme de pirata, assim como os filmes de cowboy, que eram muito comuns ali na época da década de 40 e 50, e ficando cada vez mais fraca, fazendo com que o gênero fosse quase que esquecido conforme os anos foram passando. E o fracasso da Ilha da Garganta Cortada foi tão prejudicial para alguns dos atores que a Geena Davis, logo após, lançou alguns filmes e todos eles, na verdade não todos, mas a grande maioria foi um fracasso, tendo o Stuart Little ali no finalzinho dos anos 90 e no início dos anos 2000 como sendo um dos seus filmes mais bem sucedidos, mas ela nunca conseguiu recuperar sua carreira no cinema, tendo que transferir sua carreira, seus esforços para a televisão, onde ela conseguiu ali uma notoriedade, mas até hoje ela não conseguiu mais um espaço no cinema, né? Um espaço nas telonas. A Ilha da Garganta Cortada também afundou a carreira de diretor do seu marido, Renny Harlin, fazendo com que ele nunca mais conseguisse dirigir filmes de grande notoriedade ou tivesse chance de dirigir filmes com orçamentos significativos. E algumas pessoas em Hollywood chegam a acreditar que o fracasso da Ilha da Garganta Cortada, que culminou com quase que a destruição da carreira da Geena Davis como atriz e do Renny Harlin como diretor, fez com que eles se separassem. Então, eles se separaram em 1998 e são separados até hoje. E como eu disse anteriormente, o filme foi um grande fracasso. No final das contas, quando ele foi lançado em 1995, A Ilha da Garganta Cortada recebeu uma chuva de críticas negativas, ficando naquela época com o 13º lugar dos filmes mais assistidos na época, né, nas bilheterias, e ele ficou nos cinemas devido ao grande fracasso apenas durante 2 semanas. Ele teve um orçamento de 100 milhões de dólares na época e ele arrecadou apenas 10 milhões de dólares. Se a gente ajustar, né, os valores para hoje em dia, dar uma inflacionada, o filme ele teve um prejuízo de aproximadamente entre 150 e 200 milhões de dólares. E o fracasso desse filme fez com que ele entrasse para o Guinness Book, sendo o recordista mundial de fracasso, onde ele ocupa até hoje, e na verdade ele tem um título de filme mais mal sucedido da história do cinema. E como eu já tinha mencionado, o fracasso desse filme foi tão monumental que apenas um mês após o lançamento da Ilha da Garganta Cortada, a Caracol Pictures, produtora responsável do filme, decretou falência e vendeu todo o seu acervo de filmes na época. E por causa do gigantesco fracasso desse filme, os filmes de pirata pararam de ser produzidos nos Estados Unidos, obviamente que é o maior produtor de todos. E quando resolveram ressuscitar eles, os piratas, na verdade, em Piratas do Caribe houve uma apreensão gigantesca, já que até hoje todos os filmes de pirata ainda sofrem com o fantasma da Ilha da Garganta Cortada, sendo uma surpresa gigantesca para todas as pessoas, principalmente para os críticos de cinema da época, que os Piratas do Caribe tenham tido um sucesso que teve, mas sendo os Piratas do Caribe até hoje a única franquia de filmes ou filme inteiramente dedicado aos piratas que tenha tido um sucesso, pelo menos de 1995 até os dias atuais.
E muitos acreditam que a maldição da Ilha da Garganta Cortada permanece, por isso que ninguém consegue fazer um filme de pirata ou algum produto relacionado à pirataria que tenha um sucesso relevante, mesmo quase 30 anos depois. E tu, o que tu achas? O que é que tu acha? Qual é a tua opinião? Tu acha realmente que essa maldição existe? Você concorda que os filmes de pirata não são tão bons? Acha que Piratas do Caribe foi uma sorte? Então é isso, minha gente. Esse aqui foi mais um episódio dedicado a mais um filme incrível ali dos anos 90 e dos anos 80. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse episódio com os seus amigos que conhecem a Ilha da Garganta Cortada, que assistiram a Ilha da Garganta Cortada nos cinemas. Acho que foram pouquíssimas pessoas, até porque é um filme de 1995, mas compartilha também com seus amigos que assistiram esse filme em algum momento na Globo e que querem ter esse momento de nostalgia. Para mim, A Ilha da Garganta Cortada é um filme muito bom, eu lembro, assim, com muito carinho, obviamente, na época da minha infância. E algo muito interessante também relacionado a esse filme é que na época, na Globo, esse filme ele era tão picotado, ele era tão cortado que ele tinha aproximadamente 1h40 de tela, mas o filme original, que foi visto no cinema, e para as pessoas que vão assistir ele, caso você procure no Google, que ele tem em algum lugar de Google, ele tem mais de 2 horas de duração. Na Globo a gente assistia ele muito picotado, então tinha ali cerca de 1h40 ou até menos do que isso. Mas é isso, é um filme que na verdade, muito bom, eu sempre gostei dele, eu sempre achei ele divertido, ele tem umas cenas de ação muito legais, ele não é, sem dúvida nenhuma, o melhor filme de pirataria do mundo, mas eu também não enxerguei nele esse fracasso. Pode ser também pelo fato do que eu ter consumido ele na versão da Globo, né, toda picotada, vai que a versão que é mais longa, que tem quase 3 horas de duração, ele é realmente ruim, eu não sei. Então é isso, se você ficou até aqui, muito obrigado, não esquece de compartilhar com seus amigos e de curtir todos os episódios que já tem disponíveis aqui no podcast Preto e Azul. A gente se vê em um próximo episódio, valeu, falou!